Existe uma ameaça que não pode ser vista. Um inimigo silencioso que transforma o cérebro em uma esponja, levando a uma morte inevitável. Seu nome é encefalopatia espongiforme bovina. Mas você provavelmente a conhece pelo apelido assustador, a doença da vaca louca. Hoje, vamos mergulhar fundo nos segredos desse mal que aterrorizou o mundo, para entender o que ele é, como se espalha e por que a vigilância sobre ele nunca pode terminar. O que torna essa doença tão única e perigosa não é um vírus ou uma bactéria, como estamos acostumados. O agente causador é algo muito mais sinistro e fundamental. Uma proteína chamada prion. Imagine uma proteína normal, uma peça essencial para o funcionamento do nosso corpo. Agora imagine que essa peça se dobra da forma errada, se tornando uma versão corrompida de si mesma. O prion é exatamente isso. Mas o verdadeiro horror começa quando essa proteína defeituosa encontra uma proteína saudável. Ela age como um agente do caos, forçando a proteína saudável a se dobrar da mesma forma errada. É como um efeito dominó microscópico, uma reação em cadeia que se espalha pelo cérebro, destruindo neurônios e deixando para trás um rastro de buracos. Visto ao microscópio, o tecido cerebral se assemelha a uma esponja. Daí o nome encefalopatia espongiforme. Nos bovinos, os primeiros sinais são angustiantes e perturbadores. O animal que antes era calmo pode se tornar inesperadamente agressivo ou medroso. Eles desenvolvem tremores, perdem a coordenação motora, tropeçam e têm dificuldade para se levantar. É um declínio neurológico rápido e implacável. Veterinários que testemunharam a doença em campo descrevem uma cena trágica. Ver um animal perder completamente o controle do próprio corpo, tornando-se desorientado e assustado. É um sofrimento visível que destaca a brutalidade da ação do prion no sistema nervoso central. Mas como essa doença, originalmente identificada em ovelhas como scrapie, saltou para as vacas e se espalhou de forma tão devastadora? A resposta está em uma prática que hoje nos parece impensável. Durante décadas, restos de animais, incluindo cérebros e medulas espinhais de ovelhas infectadas, eram processados e transformados em farinha de carne e ossos. Essa farinha era então usada como um suplemento rico em proteínas na ração de outros animais, incluindo o gado, que são herbívoros por natureza. Ao alimentar vacas com os restos de animais doentes, a humanidade criou, sem saber, um ciclo de transmissão artificial e horripilante. O prion, que é extremamente resistente ao calor e a processos de esterilização comuns, sobreviveu a esse processamento e infectou rebanhos inteiros. Essa prática foi o motor da epidemia que explodiu no Reino Unido nos anos 80 e 90, o pânico global. No entanto, atingiu seu auge quando se descobriu que a doença poderia, novamente, quebrar a barreira entre espécies. Desta vez, o salto foi do gado para os seres humanos. Pessoas que consumiram carne contaminada com tecido nervoso infectado, principalmente cérebro e medula espinhal, começaram a desenvolver uma nova variante de uma doença humana rara, chamada doença de Creutzfeldt-Jakob. Os sintomas em humanos são igualmente devastadores. Mudanças rápidas de personalidade, perda de memória, demência acelerada, problemas de visão e perda de coordenação, levando inevitavelmente à morte. A descoberta de que um hambúrguer ou um bife poderia carregar um agente infeccioso fatal e incurável gerou uma crise de saúde pública sem precedentes. A resposta foi drástica e global. Proibições rigorosas sobre a alimentação de ruminantes com proteínas de origem animal foram implementadas. Sistemas de vigilância e testes em massa foram estabelecidos em frigoríficos para identificar e remover animais infectados da cadeia alimentar. Partes do gado consideradas de alto risco, como cérebro, olhos e espinha dorsal, foram banidas do consumo humano. Essas medidas, embora custosas e complexas, foram cruciais para controlar a epidemia e restaurar a confiança na segurança dos alimentos. Epidemiologistas destacam que esse episódio transformou para sempre a forma como encaramos a produção de alimentos, mostrando que a saúde animal e a saúde humana estão inseparavelmente ligadas. A análise dos cérebros desses animais revelava um quadro assustador. O tecido cerebral estava cheio de buracos, como uma esponja. Era uma encefalopatia espongiforme, uma doença degenerativa e fatal. A notícia, inicialmente restrita aos círculos rurais e veterinários, começou a vazar para a imprensa e, com ela, o pânico explodiu. A imagem da vaca dócil foi substituída pela de um monstro cambaleante. O que era um problema agrícola transforma-se numa crise de saúde pública global. A pergunta que ecoava em todos os lares era aterrorizante. A doença poderia passar para os humanos? O governo britânico, inicialmente, tentou acalmar a população, garantindo que o risco de transmissão era extremamente baixo. Mas as palavras não conseguiam conter o medo que se alastrava mais rápido que qualquer vírus. Nas cidades, a vida mudou drasticamente. Açougues, antes movimentados, ficaram desertos. O bife de domingo, uma tradição sagrada, virou tabu. Restaurantes retiraram a carne bovina de seus cardápios. Crianças nas escolas eram proibidas de comer hambúrgueres. Mães olhavam com desconfiança para qualquer produto que pudesse conter derivados de boi. A desconfiança era total. A indústria da carne, um pilar da economia, entrou em colapso. Milhões de animais foram abatidos em piras gigantescas, cujas chamas e fumaça negra pintavam o céu. Um funeral em massa que se tornou o símbolo sombrio daquela era. A economia de um país inteiro estava de joelhos, e o mundo observava, horrorizado. Enquanto o mundo estava em pânico, do outro lado do Atlântico, na Califórnia, um neurologista chamado Stanley B. Prusiner trabalhava incansavelmente
movido por uma obsessão que muitos consideravam uma loucura. Prusiner estudava há anos um grupo de doenças misteriosas, como a doença de Creutzfeldt-Jakob em humanos e o Scrap em ovelhas. Todas elas tinham algo em comum. Destruíam o cérebro de forma semelhante à doença da vaca louca. Mas o que as causava não era uma bactéria, não era um vírus, nem um fungo. O agente infeccioso parecia invisível, indestrutível, desafiando todas as regras da biologia. Prusiner propôs uma teoria radical, uma heresia científica. Ele acreditava que o culpado não era um organismo vivo, mas sim uma proteína mal dobrada, que ao entrar em contato com proteínas saudáveis, as corrompia, forçando-as a adotar a mesma forma defeituosa. Esse processo criava uma reação em cadeia devastadora, acumulando proteínas inúteis que destruíam os neurônios, abrindo buracos no cérebro. Ele chamou essa proteína de prion, uma abreviação para partícula infecciosa proteica. A comunidade científica reagiu com escárnio e hostilidade. A ideia de uma proteína infecciosa, sem material genético como DNA ou RNA, era considerada absurda, uma violação dos dogmas centrais da biologia. Prusiner foi ridicularizado em congressos. Seus pedidos de financiamento foram negados, e seus artigos rejeitados. Ele foi chamado de charlatão, de herege. Seus colegas o isolaram. Ele era um homem sozinho, lutando contra um consenso esmagador. Mas Prusiner era teimoso. Ele via o sofrimento dos pacientes, a devastação em suas famílias, e isso alimentava sua determinação. Ele sabia que estava no caminho certo. No seu laboratório, noite após noite, ele e sua pequena equipe continuaram a purificar o agente infeccioso, buscando a prova definitiva de que era de fato apenas uma proteína. Enquanto Prusiner lutava em seu laboratório, a tragédia que todos temiam aconteceu. Em 1995, surgiram os primeiros casos em humanos de uma nova variante da doença de Creutzfeldt. As vítimas eram jovens. Seus cérebros, como os das vacas, estavam repletos de buracos. A ligação era inegável. A doença da vaca louca havia saltado a barreira das espécies. O pânico global atingiu seu auge. O inimigo não estava mais apenas nos pastos, estava na cadeia alimentar, talvez já dentro de nós. Foi nesse momento de terror que o trabalho solitário de Stanley Prusiner se tornou crucial. Sua teoria do prion, antes ridicularizada, era agora a única explicação lógica para aquela doença bizarra e implacável. O prion explicava como o agente podia sobreviver ao cozimento e aos processos digestivos. Explicava por que não havia resposta imune. Explicava a progressão lenta e fatal da doença. A comunidade científica, anticética, trata dos prions, um novo princípio biológico de infecção. O homem que foi chamado de louco agora era celebrado como um gênio visionário. Sua perseverança não apenas resolveu um dos maiores mistérios médicos do século XX, mas também abriu um campo inteiramente novo na biologia. Hoje, entendemos que os prions estão envolvidos em outras doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e Parkinson. E a pesquisa continua, baseada nos fundamentos que ele, sozinho, estabeleceu. Diferente de vírus e bactérias, os prions não são seres vivos. Eles são, na verdade, proteínas. Isso mesmo, proteínas que todo mundo tem no corpo, principalmente no cérebro. O problema começa quando uma dessas proteínas, por alguma razão desconhecida, resolve se dobrar de um jeito errado. Ela muda sua forma tridimensional e se torna infecciosa. E agora vem a parte mais assustadora. Como eles se replicam? Essa proteína defeituosa, o prion, age como um mau exemplo. Ao encontrar uma proteína normal, ela a convence a se dobrar da mesma forma errada. É um efeito dominó. Uma bira do as, duas viram quatro. E assim por diante, criando um exército de proteínas deformadas que se acumulam no cérebro. Esse acúmulo forma agregados que destroem os neurônios, deixando o cérebro com uma aparência esponjosa, cheia de buracos. Nos humanos, a doença priônica mais conhecida é a doença de Creutzfeldt-Jakob, ou DCJ. Os sintomas são devastadores: demência rápida, perda de memória, problemas de coordenação motora e mudanças de personalidade. Infelizmente, ela é sempre fatal. Existe também a insônia familiar fatal, uma doença genética rara, onde a pessoa simplesmente perde a capacidade de dormir, levando à deterioração física e mental completa. Nos animais, a mais famosa é a encefalopatia espongiforme bovina, popularmente conhecida como a doença da vaca louca. Ela deixou o mundo em alerta nos anos 90. Ovelhas e cabras também podem ter uma doença similar, chamada Scrap. E como alguém pega isso? Existem três formas principais. A forma esporádica é a mais comum, onde a proteína simplesmente se dobra errado do nada,
sem motivo aparente. Depois, tem a forma genética, quando a pessoa herda uma mutação que torna suas proteínas mais propensas a se deformarem. E por fim, a forma adquirida, que é a mais rara, mas também a mais falada. Isso pode acontecer pelo consumo de carne contaminada, como no caso da vaca louca, ou por procedimentos médicos com instrumentos cirúrgicos contaminados, ou transplantes. O que torna os prions tão perigosos é sua resistência absurda. Eles não são destruídos por calor, radiação ou desinfetantes comuns que matam vírus e bactérias. Eles podem permanecer infecciosos no ambiente por anos. A esterilização de equipamentos médicos que tiveram contato com o tecido de um paciente infectado exige métodos muito específicos e agressivos. O diagnóstico é um desafio enorme. Durante a vida do paciente, os médicos se baseiam nos sintomas clínicos, exames de imagem do cérebro e análise do líquido espinhal. Mas a confirmação definitiva, infelizmente, só pode ser feita após a morte, com a análise do tecido cerebral. E o tratamento? Essa é a parte mais triste. Até hoje, não existe cura nem tratamento eficaz para as doenças priônicas. O foco atual é apenas no alívio dos sintomas para dar um pouco de conforto ao paciente. Cientistas do mundo todo estão pesquisando intensamente, tentando encontrar uma forma de impedir que as proteínas se dobrem errado ou de limpar os agregados já formados no cérebro. Mas ainda estamos longe de uma solução. Os prions são um dos maiores mistérios e desafios da medicina moderna. São um exemplo fascinante e aterrorizante de como algo tão pequeno e simples, como uma proteína, pode causar tanta destruição. Espero que você tenha achado essa informação tão interessante quanto eu. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos. Obrigado por assistir e até a próxima.